Paulista! Eu sou José Roberto de Toledo e esta é A Hora, podcast sobre notícias aqui no UOL. Toda semana a gente bate um papo sobre os principais assuntos do noticiário. Calma, atente já que a coisa vai ser um pouquinho diferente dessa vez. A Thaís Bilenque me deixou sozinho aqui no estúdio, mas não nos abandonou. Que a Thaís foi a trabalho para Nova York. E na quarta-feira à noite, o voo que ia trazê-la de volta para o Brasil foi cancelado. Então a gente teve que mudar um pouco o script. O que aconteceu foi que a Thaís e eu gravamos a maior parte do programa na madrugada de quarta para quinta-feira e remotamente. Eu estou aqui hoje só para fazer as atualizações do noticiário que aconteceu nessa quinta-feira, enquanto ela voa de volta para o Brasil. Hoje, em A Hora, drama cinematográfico do pai vira filme de terror para a candidatura do filho. Dinheiro master de Vorcaro para Flávio reanima a direita não bolsonarista. Governo Lula estranha tanta boa notícia que até fica ressabiado. Lei que faz do Brasil uma grande Las Vegas avança no Senado. E a hora e a vez da lagosta com Trump Jr. E na hora extra deste sábado, quem tem mais medo e sofre mais com a violência e a criminalidade no Brasil? Ricos ou pobres? Quer entender o que aconteceu essa semana? Chegou a hora. Opa, Thaís! Salve, salve, Toledo! Onde é que você está, mulher? Que lugar é esse? Que fundo é esse? Então, Toledo, eu tô no aeroporto de Nova York, no JFK. Agora são 10h30 da noite aqui, 11h30 da noite da quarta-feira aí no Brasil. Era para eu estar em voo para São Paulo, para a gente gravar na quinta-feira o programa no estúdio, mas meu voo foi adiado e uma longa confusão depois. Eu estou aqui gravando para que a gente tenha programa para fazer. E já peço desculpa pela senhorinha aí que está fazendo anúncio de voo. Isso vai acontecer, é uma excepcionalidade, mas foi o jeito que a gente encontrou de ter um programa para apresentar essa semana. Certo. Então, as pessoas já estão avisadas de que o som e a imagem podem não ser perfeitas, mas a informação não faltará, porque a Thaís foi cobrir um evento que tem a ver com a bomba que explodiu hoje no Brasil, que foi a revelação pelo Intercept da parceria ou da sociedade entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Mas vamos para o que interessa, né, Thaís? Chega de quebra-gelo aqui. A Thaís Bilenque e eu discutimos primeiro o áudio do Flávio Bolsonaro para o Daniel Vorcaro, que foi revelado pelo The Intercept. Veja aí. Bom, Thaís Bilenque, vamos tentar aqui, com colaboração da nossa colega aí que faz o serviço de alto-falante no aeroporto de JFK em Nova York. Vai merecer um perfil, nossa hora e a vez dessa mulher depois. Isso é outro exatamente. Dia. Para outro dia. Bom, enquanto você estava aí, bela e faceira, desfilando pelas ruas nova-iorquinas, aqui no Brasil, o site Intercept deu um furo que quebrou a internet, literalmente. Pelo menos a do site, a deles até quebrou mesmo, porque o site chegou a sair do ar, provavelmente, de tanta gente que acessou. E a matéria, a reportagem, que é assinada por vários jornalistas do Intercept, basicamente dizia o seguinte, que mostrava uma troca de mensagens entre Flávio Bolsonaro, primeiro filho, né, o 01 e pré-candidato a presidente da República pelo PL, com Daniel Vorcaro, em novembro do ano passado, ou seja, 6 meses atrás, na qual o Flávio acaba mandando um áudio longo, ele pede até desculpas por ser longo, para o Daniel Vorcaro. Tipo, desculpa alguma coisa. Exatamente, né? Vorcaro, ex-dono do Master, ex-banqueiro que está preso, cobrando mais de 100 milhões de reais que ele seria destinado supostamente para o financiamento de um filme chamado Dark Horse, que a tradução para o português poderia ser literal, é cavalo
escuro, cavalo negro, né? Mas não é isso. Dark Horse é aquele azarão, né? O cavalo que no turf ninguém aposta nele, ele acaba ganhando a corrida. Em referência à campanha de 2018 que o Bolsonaro se elegeu presidente. Bom, esse filme, Thaís, você sabe aí quanto custa, não? Eu sei que é mais que Ainda Estou Aqui e Agente Secreto, né? Somados. Olha, segundo o sócio de uma produtora que aparentemente, ou pelo menos disse que intermediou o negócio, que deu uma entrevista para Daniela Lima no UOL, só a parte do Vorcaro seriam 24 milhões de dólares, que dá mais ou menos uns 120 milhões de reais, o que dá para fazer 3 Ainda Estou Aqui. Agora, isso, que é um preço absurdo, quer dizer, não tem nenhum filme nacional que chega nem perto desse orçamento, o que já levanta suspeita, seria para contar a história do pai, né, do pai do Flávio na campanha de 2018 e com um diretor americano de origem iraniana chamado Cyrus Naurasté, que se especializou em filmes para a direita americana, filmes com fundo religioso e tal. E o ator que interpreta o Bolsonaro é o Jim Caviezel, que ficou muito famoso em 2004, quando interpretou ninguém menos do que Jesus Cristo na Paixão de Cristo, filmada pelo Mel Gibson. Você vê como a carreira de alguém pode degringolar, né? De Messias do Mel Gibson a Messias Bolsonaro. Enfim, realmente. E você leu, né? Você leu a troca de mensagens e o áudio você ouviu o áudio do Flávio, né? Eu li também a troca de mensagens, eles se chamam de irmão, tem uma intimidade, né? Eles combinam diversos encontros antes desse áudio especificamente, né? Um áudio de outubro de 2025, ou seja, muito próximo da prisão, da primeira prisão do Vorcaro, mas também muito A próximo. véspera. E também muito próxima da liquidação do banco, né? De toda a história, enfim, explodir. Ou seja, não dá para o Flávio, como ele quis dizer na sua resposta ao público, gravou um vídeo, soltou uma nota, dizer que ele era uma negociação entre um filho com um empresário privado sem dinheiro público querendo contar a história do pai. Para bebedor de detergente contaminado com bactéria, talvez colhe, né? Mas para a maioria das pessoas, eu acho que não. Porque o ponto principal aí é que no dia que ele fala, na véspera da prisão, todo mundo sabia que o Banco Master era o Banco Master, que o Vorcaro era o chefe de uma gangue que aprontava. Quanto que ele deve? Sei que ele tem esse número na ponta da língua. É estimada a questão aí em torno de 50 bilhões de reais, né? Exatamente. Então nós não estamos falando de um empresário qualquer, nós estamos falando de um criminoso que está preso, com a cabeça raspada, com roupa de detento, né? Eu acho assim, ele precisa ser julgado, né? Tem um devido processo Claro. legal, ele tem uma negociação de delação premiada em curso, a situação precisa seguir o seu curso normal e a gente não vai fazer pré-julgamento. O que dá para dizer é que a resposta do Flávio Bolsonaro, ela está com algumas lacunas muito importantes. Primeiro, por que essa produção custa tão caro por essa indústria? E segundo, por que ele pediu esse dinheiro para essa pessoa? Terceiro, qual que é a origem desse dinheiro? Mesmo que seja um empréstimo privado, a gente está falando de um senador da República, um ex-presidente, eles devem satisfação, inclusive aos próprios eleitores, que também já estão preocupados e querendo entender o que está acontecendo. Então, independentemente de quem é julgado, quem vai ser condenado e quem não vai, a história não fecha simplesmente com a nota que ele soltou. Agora, só lembrando que só faz delação premiada quem admite culpa, né? Se ele é inocente, ele não vai fazer delação, ele não vai ser premiado por uma delação sendo ele inocente, tá certo? Ele está negociando a sua liberdade ou alguma vantagem, uma diminuição de pena, o que seja, ou seja, está admitindo que ele fez errado, né? Mas enfim, eu concordo com você. Aí tem uma reportagem, a Daniela Lima, nessa entrevista com o sócio da agência de comunicação, que teria intermediado, o Thiago Miranda, ele diz que metade do dinheiro foi pago para a família Bolsonaro, ou seja, 12 milhões de dólares. E ele diz mais, ele diz que o Vorcaro não entrou dando um empréstimo, ele entrou como sócio,
como investidor do filme e que ele seria pago com os lucros que esse filme teria sendo exibido, entendeu? Então, o Flávio Bolsonaro é sócio do Vorcaro nesse filme. É muito mais grave. É um presidente, um candidato, um cara que quer ser presidente da República, é sócio do cara que deu o maior golpe que a gente tem notícia até hoje no Brasil. Sócio no filme sobre o pai. É disso que se trata, tá certo? Então, vamos dar as dimensões das coisas. E aí, para complicar, a Natália Portinari, colunista do UOL, jornalista, repórter, teve acesso à investigação da Polícia Federal e aprofundou um aspecto da investigação que o Intercept começou. E ela conta ali de um empresário mineiro como Vorcaro, chamado Antônio Carlos Freixo Júnior, que é o dono de um grupo chamado Entre, um grupo que recebeu milhões, centenas de milhões em aportes das empresas da família do Vorcaro, e que esse grupo ajudou a montar uma operação envolvendo fundos administrados, adivinha por quem? Pela REAG, aquela empresa que administrava os fundos do PCC lá na Faria Lima, que foi fechada, né, na operação da Receita Federal na Carbono Oculto. Pois bem, esse grupo, que também está sob investigação da Polícia Federal, foi objeto de uma fase dessa operação agora em janeiro. Esse grupo, a família Vorcaro constituiu um fundo com recursos superestimados, um fundo podre, e a Entre seria responsável pela venda das cotas desse fundo para a família Vorcaro poder transformar recursos podres em dinheiro de verdade. E parte desse dinheiro teria vindo de fundos de pensão de funcionários públicos. Portanto, se isso for verdade, se essa investigação da Polícia Federal se confirmar, além de tudo, o Flávio está mentindo quando diz que não tem dinheiro público, porque o dinheiro é público, o dinheiro dos fundos de pensão dos funcionários públicos é público, não é dele, não é do Vorcaro, né? Na verdade, que esses fundos é que vão pagar com prejuízo, vão pagar com mico, né? Então, assim, do ponto de vista da investigação, para mim não resta muita dúvida de que tem muita coisa a ser esclarecida. Nós estamos no primeiro dia, primeiras, sei lá, algumas horas, né? Essa coisa ainda vai ter muito desdobramento, mas que tem fundamento, que as conexões são inimagináveis do ponto de vista político. Quer dizer, se você fosse um roteirista, se você fosse o Mário Frias, que parece que é o roteirista desse filme, o ex-ministro da Cultura, secretário de Cultura do Bolsonaro, você não teria imaginação suficiente para criar um cenário como esse, né? Não, essa história foi uma bomba política, porque na semana passada a história era o Ciro Nogueira, né, que recebia, segundo a Polícia Federal, uma mesada de R$500 mil do Vorcaro para, em troca, fazer coisas como apresentar a emenda da FGC, tinha aquela história toda. O Flávio Bolsonaro tinha já desde o início tentado se afastar, dizendo, olha, a justiça tem que ver, temos que, né, já estava toda uma situação. Bom, essa história de hoje muda tudo, absolutamente tudo. Os valores relacionados a esse filme, essa troca com o Vorcaro, é maior do que o contrato dele com a mulher do Alexandre de Moraes, né? É um valor extremamente alto, né? O Vorcaro teve essa capacidade, né? Ele mudou a ordem da grandeza da corrupção no Brasil. Antigamente a gente falava em milhões, agora a gente está falando em centenas de milhões e bilhões, né? É uma coisa assustador mesmo, né? E boa parte desse dinheiro não existe, né, Toledo? Então tem Sim. Isso também. Porque ele não conseguiu honrar suas dívidas no sistema financeiro, foi liquidado, as fraudes, quando começa a cavucar, ver que o buraco é bem mais embaixo, todos esses políticos estavam cobrando dele, ou que tinham negócios, contratos, também não receberam tudo, pelo menos não o Flávio Bolsonaro, né? O Flávio ainda pegou metadinha lá. Mas... pegou metade, agora, na hora de executar, de quem se beneficiou com o dinheiro, talvez eles tenham que devolver o dinheiro, né? Vai ter que pagar em película. É o rolo do filme, como diria o meu amigo Daniel, que não é Vorcaro. É Bramati, eu vou deixar claro. Fato é que até quarta-feira, Flávio Bolsonaro era uma espécie de poste que ocupava o lugar do pai na eleição.
e importava dele tanto os eleitores, grande parte dos eleitores, quanto a rejeição. Depois do escândalo, Flávio ganhou uma personalidade própria e não de um jeito muito bom, porque ele vai somar a rejeição que já tinha importado do pai, a rejeição que ele ganhou por ter recebido dinheiro do maior vilão da atualidade. Vamos ouvir agora, primeiro, o áudio revelado pelo Intercept, em que o Flávio pede dinheiro para o Vorcaro, e depois a explicação do Flávio sobre por que ele tinha feito isso. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Fala, pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. É de se notar a diferença de tom entre a primeira gravação, que o Flávio achava que só seria ouvida pelo Daniel Vorcaro, e a segunda gravação, que obviamente ele fez para todo mundo. A segunda ele estava lendo, né? Aquele texto foi escrito e dava para ver pelo ângulo do olho dele que ele estava lendo um teleprompter. E ele faz uma voz impostada de quem quer mostrar a liderança, respeito. Já na primeira, que era uma coisa assim quase confidencial, de irmão para irmão, de sócio para sócio, porque se o Vorcaro, como diz o Flávio, e como diz o dono da produtora em entrevista a Daniela Lima, estava botando dinheiro para financiar o filme, eles são sócios, né? E nessa conversa privada, o tom do Flávio é completamente diferente, é um tom suplicante, cobrando, mas numa posição subalterna, né? E eu pergunto, qual das duas falas espelha melhor o real Flávio Bolsonaro? Ô Thaís, vamos falar então agora das consequências e das implicações políticas e eleitorais imediatas, até onde dá para prever, né? Na direita, primeiro? Vamos fazer isso. Vamos então, vamos para o segundo bloco.
Bom, Thaís, estamos de volta aqui agora para analisar as consequências político-eleitorais da bomba que explosão, né? Qual foi, para onde foram os estilhaços aí? No seu ponto de vista, como é que isso bate na campanha eleitoral do Flávio e dos demais candidatos da direita? Olha, Toledo, as reações imediatas do Romeu Zema, do Novo, e do Ronaldo Caiado, do PSD, os outros dois pré-candidatos da direita, foi cobrar explicação, dizer que é inaceitável, imediatamente repudiar, ou seja, não houve qualquer camaradagem, solidariedade, nada disso. Aliados políticos do próprio Flávio Bolsonaro admitindo para os jornalistas em off, reservadamente por enquanto, que a situação é grave, que é muito difícil encontrar uma explicação. O Flávio Bolsonaro, só para citar o exemplo mais recente, que é semana passada, quando sai a operação contra o Ciro Nogueira, se manifesta dando passo atrás, dizendo que, olha, tem que investigar isso. Ele também estendeu o braço e deu um abraço de afogados no Ciro Nogueira. E o que estão fazendo com ele agora, até essa quarta-feira à noite, é a mesma coisa. E é curioso, né, Thaís, porque o Flávio demorou umas 3 horas para conseguir dar uma resposta, né? Ele foi abordado pelo Intercept num quebra-queixo, aquela entrevista ali, né, tumultuada numa portaria qualquer de Brasília. Tentou negar, falou isso é mentira e foi embora. E 3 horas depois gravou um vídeo, soltou uma nota com aquela resposta meio pífia. Mas na resposta mesmo pífia, ele faz uma sinalização clara. Ele diz assim, isso é coisa eu estou sendo perseguido pelo governo, pela Polícia Federal, eu sou uma vítima, é uma questão eleitoral e, portanto, é a hora de fazer a CPI do Master. E o que ele está falando com isso? Ele está convidando todos aqueles que são suspeitos, com razão ou não, de estarem envolvidos no escândalo, de falarem, epa, sai a Polícia Federal, entra o Congresso para investigar a si próprio, né? Esse pareceu ser a boia de salvação que ele lançou para ver se cola, né? Se outros potenciais atingidos e investigados aderem à ideia, mas mesmo que haja essa adesão, a Polícia Federal não vai parar, né? Claro, tem mais investigação. Toledo, tem uma questão que essa bomba coloca, que é, antes de vir à tona esse escândalo, qual era o ambiente para o Flávio Bolsonaro? Eu conversei com um dos principais líderes evangélicos do Brasil, assim, uma das grandes referências do segmento evangélico. E ele tinha me dito, isso faz alguns dias, antes dessa história toda, que num segundo turno, entre Flávio Bolsonaro e Lula, não daria para votar no Flávio. Ele tinha reservas ao Flávio. Embora seja absolutamente antipetista e não tenha nenhuma simpatia pelo governo, ao contrário, o Flávio Bolsonaro não dava por uma questão de avaliar a deslealdade dele, da família, em anos anteriores. Então ele tinha reserva. E é uma pessoa com influência na bancada evangélica também, na política como um todo. O setor empresarial, Faria Lima, mercado financeiro, mesma coisa, assim, tem alguns casos que são comentados nas rodas de coisas que o Flávio Bolsonaro fez, tipo, assume o compromisso de participar de algum evento de banco. Não vai porque tem um problema de viagem, grava um vídeo, mas depois, logo em seguida, participa de outro evento. Ou seja, uma postura que vai deixando alguns ruídos na relação com pessoas ao ponto de ele ter se tornado a única opção considerada até então viável da direita e, portanto, ganhar uma adesão quase que por exclusão de muita gente que não estava convencido do voto nele. Ia ter uma campanha ainda pela frente. Com esse escândalo agora e com as novas investigações, enfim, se as coisas estão caminhando da maneira que começaram a caminhar, ou seja, se as coisas continuarem nessa toada, não faltarão motivos para muita gente que estaria em torno dele, da campanha dele, escapar. Ao ponto de já ter gente falando coisas tipo, cogitando tentar viabilizar outros nomes, que não nem Lula, nem Flávio, enfim, tentando pensar alternativas, isso antes da história estourar. Agora, neste contexto, neste momento, o ambiente se deteriora muito. Inclusive, aqui em Nova York, na Brasil Week, que são esses eventos, né, de
bancos, empresas, organizações brasileiras que se reúnem em Nova York uma semana em maio, todos os anos, e discutem questões relacionadas ao Brasil, à economia e ao mercado, ter se espalhado um desânimo geral. Mesmo antes dessa história, eu conversei com o Ricardo Barros, que é o deputado do PP, ex-ministro da Saúde, um dos grandes líderes do Centrão, está aí há muitos anos prestando serviços na Câmara dos Deputados. Ele falou, o pessoal chegou aqui muito animado, mas está indo embora totalmente desanimado com essa perspectiva de ter o Lula favorito, porque essa é a avaliação, assim, que o Lula está com um favoritismo frágil, delicado, isso antes da história do Flávio, evidentemente, mas tinha tendência de se reeleger. Isso foi dito, inclusive, pelo Chris Garman, que é o diretor da consultoria Eurásia, no modelo probabilístico de cálculo de chance de vitória do incumbente, que ele calcula em 55%. Todas as conversas já estavam girando em torno disso, e o público que vai a Nova York, que vai para a Brasil Week, é um público antipetista na sua grande maioria. Então, o desânimo estava colocado. Perfeito. Quer dizer que o ânimo da Faria Lima virou desânimo em Wall Street, é isso? Exatamente. Tá certo. E agora, Thaís, quem é ouvinte do A Hora sabe que a gente avisou na semana passada que não ia parar no Ciro Nogueira, né? Então, a nossa previsão se concretizou. E eu prevejo que não vai parar nesse áudio do Flávio, não. Porque se tem que esse áudio é cobrando. O que ele está dizendo, ele fala, pô, dá o dinheiro aí, você prometeu o dinheiro, preciso do seu dinheiro, senão eu vou ter que mandar embora o diretor, o ator famoso, o Diabo 4. Se teve esse áudio cobrando, certamente houve outros áudios antes combinando, né? Eu achei até a resposta do Flávio meio vacina, sabe? De alguém que sabe que tem mais coisa, que vai sair mais coisa, por isso que ele está tentando, olha para cá, olha para outro lado, vamos falar de CPI, vamos deixar de ver esse negócio e tal. Agora, voltando à questão política, que era a pergunta, a abordagem que se fez inicial, eu concordo plenamente com você. Aquela aparente unidade da direita em torno do Flávio não chegou nem no começo da campanha eleitoral, né? Antes da consolidação da candidatura. A ponto de já ter nego perguntando, vem cá, vai ser o Flávio mesmo? Não dá para trocar o candidato? Não tem outro filho aí? A Michele? Sei lá o quê, né? Já começa essa conversa. Isso é obviamente muito ruim para um candidato de oposição que estava achando que a eleição ganha, né? Mais do que isso, os palanques que ele montou com grande facilidade nos estados, agora ele virou uma pessoa tóxica. Como é que o Sérgio Moro vai apoiar o Flávio Bolsonaro com aquele discursinho dele lavajatista, tendo o cara sócio do Vorcaro? Vai ficar difícil, né? Será que o Cleitinho vai ficar muito animado? Porque na véspera de estourar a bomba, o PL do Flávio Bolsonaro fechou um acordo com os republicanos do Cleitinho em Minas Gerais de estarem juntos e depois, combina depois quem é o candidato, se é o Cleitinho, se é outro e tal. Essa aliança, né, o timing dela foi sensacional. E assim em outros estados. Então, vai ficar muito mais caro para o Flávio fazer aliança daqui para frente, lidar com o Arenão, e abriu espaço ressuscitou a candidatura do Caiado, ressuscitou a candidatura do Zema e abriu espaço até para uma zebra, para um dark horse de verdade aparecer, né? Porque, como você está falando, tem muita gente que não gosta nem de um, nem de outro, muito pelo contrário. E aí, no muito pelo contrário, pode acontecer muita coisa. Quem é esse cara? Não faço a mínima ideia. É o Renan do Missão. Acho que não. Mas, sei lá, né? A gente não previu Pablo Marçal na eleição em São Paulo, né? Não, acho que isso não está dado ainda, não dá para saber. Mas eu acho que tudo mais constante, Flávio Bolsonaro vai se tornar tóxico para quem quer disputar a eleição, deputado federal, senador, governador, todos os cargos. Claro que vai ter o núcleo duro do bolsonarismo que vai fazer o discurso que tem que ser feito e tudo mais. Para um deputado federal pode funcionar, mas cargo majoritário é muito complicado, né? Hoje eu ouvi muito a seguinte frase, que tem um fundo de verdade, que é o seguinte: bom, se as pessoas estão tomando detergente com bactéria, não vai ser esse caso que vai fazer o cara deixar de votar no Flávio Bolsonaro, né? Porque depois de uma demonstração dessa, votar no Flávio é quase
desimportante, né? Quem vai deixar de votar são os independentes, são os indecisos, que vão definir a eleição. E se a eleição fosse amanhã, não seria no Flávio que eles votariam. Exatamente. Bom, agora tem que eu ver concordo. até a primeiro domingo de outubro tudo que vai acontecer, né? Sim, exatamente. E a gente, mais uma vez, volta àquele nosso bordão de sempre, né? Essa eleição nem começou, a campanha nem começou, os candidatos nem são oficiais, nem foram formalizados perante a Justiça Eleitoral, e já aconteceu tudo que já aconteceu e vai acontecer muito mais. Agora ficou muito claro também o seguinte, como é uma campanha que tem 2 candidatos líderes, que tem uma altíssima rejeição, ambos, é uma campanha negativa. E o Flávio até agora não tinha sofrido nenhum ataque. Esse foi o primeiro. E já deu no que deu, né? Então, vejamos. Nessa quinta-feira, eu pedi a Palver que fizesse um levantamento nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, em todas as mídias que ela faz o acompanhamento permanente, para medir a quantidade de vezes que o Flávio Bolsonaro foi mencionado, não só nas últimas 24 horas, como nos últimos anos. Pois bem, quarta para quinta-feira, essas 24 horas, são o pico da carreira política do Flávio Bolsonaro, se a gente for medir pela repercussão e citações ao nome dele nas mídias, nos grupos de WhatsApp, nas redes antissociais, etc. Ou seja, nem quando o pai ungiu ele como candidato do bolsonarismo, ele foi tão falado. Segundo a Palver, as menções começaram muito negativas, mas ele conseguiu reverter depois daquela resposta e depois, obviamente, da milícia digital bolsonarista entrar em ação, reequilibrou um pouquinho mais as mensagens positivas em relação às negativas, etc. Mas isso é só um pedaço da cena, né? Tem toda uma série de consequências políticas que vão ser medidas ao longo das próximas semanas, que não vão parar hoje ou amanhã, né? Porque todas as articulações que o Flávio fez nos estados vão ter que ser reavaliadas, os aliados vão pensar 2 vezes agora se vale mais a pena aparecer do lado do Flávio ou longe dele, né? E mais, tem gente até que vai defender a substituição, mas isso é assunto para a hora da semana que vem. Vamos falar do governo? Vamos falar, então, da perspectiva do outro lado. Bom, e para o outro lado da rua, como é que esse escândalo está batendo? Como é que o governo federal, o governo Lula, o adversário do Flávio, está avaliando esse momento da campanha eleitoral? Thaís, eu estou apreciando esse fundo aí do JFK, tá vazio o aeroporto? As pessoas... Não, tá, o aeroporto está fechado, que são 11 horas da noite e os restaurantes estão fechados, os funcionários estão dormindo nos bancos. Tô eu aqui, Toledo, eu e você e nossos ouvintes. E o Virgílio, guerreiro da nação brasileira, o Felipe Virgílio, gravando com a gente. Nosso editor-chefe, Felipe Virgílio, e é isso aí. Exatamente. Inclusive, todas as bobagens que a gente fala é culpa dele. Do ponto de vista jurídico, né? O Virgílio é que paga a conta. Ô, Thaís, o governo, essa semana, eu acabei de ouvir uma frase de um ministro dizendo o seguinte: foi tanta notícia boa que os petistas estão até desconfiados. Porque, veja bem, os caras anunciaram subsídio para gasolina. Vai ter desconto. Isso talvez um dia, quem sabe, chegue na bomba, mas vai ter para a distribuidora lá de quase R$1 por litro. Vai ter desconto, subsídio no óleo diesel. Vai ter subsídio no gás de cozinha. Tudo isso para enfrentar a inflação, né, que teve uma alta nesse mês, uma alta bastante significativa. Mas antes disso, já tinha anunciado o desenrola. E agora cada vez sai um detalhe a mais, né? Então, os bancos que aderirem ao desenrola terão que perdoar até um mês todas as dívidas abaixo de um valor, se não me engano, de R$100. Enfim, o governo abriu o saco de bondades e não para de sair coisa lá de dentro, né? Já tinha anunciado outras medidas na vez, já estou até esquecendo, já não lembro de tudo. Essa semana o governo editou a medida provisória
que acaba com a taxa das blusinhas, que é um imposto cobrado para importação de produtos que custam até $50, ou seja, R$ 250, se aproximando grosseiramente, que é algo muito popular, porque é aquela comprinha que você faz no site chinês, etc e tal. E foi essa taxa das blusinhas, inclusive, que fez a chave virar das pessoas aqui em Nova York, segundo o Ricardo Barros, o deputado que eu citei no outro bloco, porque eles entenderam que o governo faria qualquer negócio, né, para melhorar o desempenho do Lula, a popularidade, portanto se reeleger, e viram nisso uma chance quase inescapável de ele se reeleger. Eles estão apostando que ele é o favorito antes da história do Flávio sair, ou seja, agora tudo muda. E, Toledo, Eu fico me perguntando, Thaís, esses caras achavam que o governo não ia fazer nada, que não ia ter campanha, que o governo não ia usar a caneta, que estava eles morto todo mundo de férias? eles estavam, a gente chama eles um conjunto grande de pessoas, e tem Sim, pessoas e pessoas, mas de modo claro. geral, o que eu ouvi aqui essa semana é que havia quase uma euforia com o Flávio Bolsonaro pelo desempenho dele, que surpreendeu muita gente nas pesquisas de intenção de voto. Desconsiderando que tem muito aí de recall do pai, desconhecimento do candidato, né, uma rejeição muito alta, considerando todos os fatores que têm que ser levados em consideração para avaliar a pesquisa, mas tudo bem, não é obrigação das pessoas saberem analisar a pesquisa. O fato é que havia toda uma euforia, toda uma expectativa em relação a ele, e as pessoas querem crer no que elas querem crer, então elas não querem ouvir que o adversário é favorito. Quando começaram a ouvir que o adversário é favorito na avaliação de consultores, de analistas políticos, de banqueiros, de empresários, vários painéis dando um panorama nesse sentido. Mais do que isso, não só que o Lula seja simplesmente favorito, mas que tem um diagnóstico consensual no mercado aqui de que o Brasil está com ventos a seu favor, ventos favoráveis, sobretudo em termos do fluxo de capital no mundo, por conta da guerra, a questão do combustível, do petróleo. Então, a avaliação que se faz aqui é que os indicadores macroeconômicos brasileiros estão sólidos, estão positivos para o Brasil, e que o Brasil pode se beneficiar dos próximos meses, que é o tempo que vai demorar até acontecer a eleição, né? Então, a chave virou.